O conceito do ciclo de vida familiar envolve a noção de que, ao longo do tempo, a família deve atravessar uma série de estágios previstos, separados por transições previsíveis. Cada estágio será marcado por uma mudança, por exemplo, nascimento, formação académica, independência financeira, casamento, filhos, netos, etc. Esse seria o padrão familiar algumas décadas atrás, mas nos dias de hoje os padrões do ciclo de vida familiar sofreram mudanças bastante drásticas em relação às gerações passadas. Observamos um índice de natalidade menor, uma expectativa de vida mais longa, mudança do papel feminino e do crescente índice de divórcio e recasamento. Podemos afirmar que a família é a mais antiga e mais importante instituição do mundo. Mas como estão as famílias nos dias de hoje? Os rankings anuais sobre felicidade realizados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, são habitualmente países nórdicos como a Noruega, Finlândia e Dinamarca, que ocupam os primeiros lugares. Mas será que a felicidade é mesmo um sentimento geral nestes países? De acordo com a BBC, uma nova pesquisa mostra que a felicidade nos países nórdicos está longe de ser um sentimento universal e que, na verdade, esta reputação está a esconder problemas significativos de muitos cidadãos, nomeadamente os mais jovens. Cada vez mais e mais jovens estão sozinhos e estressados e têm transtornos mentais, disse um dos autores do relatório, Michael Birkdyer, ao jornal britânico The Guardian. Os autores afirmam que nos países nórdicos os salários altos protegem as pessoas de sentir que estão em sofrimento. A Finlândia foi considerada em 2021 o país mais feliz do mundo pelo quarto ano consecutivo, numa lista que determina o grau de felicidade e que é dominada por países europeus. No entanto, alguns finlandeses afirmam que os fatores por trás de rankings de felicidade não refletem sua felicidade em si, mas sim a sua qualidade de vida. O que eu observo aqui na Finlândia, principalmente com relação a casamentos e ao sistema da família, é o individualismo que já é ensinado já desde muito novo para as crianças. Conversando com as pessoas, a gente percebe que existe uma resistência muito grande, até mesmo naquilo que na nossa cultura, no geral, é banal no dizer eu te amo. Aqui há algo que existe um tabu muito grande, a pessoa expressar o amor. E isso não só entre marido e mulher, mas também entre pais e filhos. Muitos filhos raramente ouvem os pais dizer que lhes amam. E entre os nórdicos, países nórdicos, aqui é onde existe essa maior resistência na expressão do amor em si só. E essa questão dos casamentos, eles serem muito fracassados e muitas vezes eles nem quererem casar, que é uma realidade mais atual, das pessoas apenas irem morar junto e tentarem algo junto sem um compromisso, é justamente pela individualidade. Hoje em dia as pessoas elas temem muito perder o não estar com alguém. No caso da separação, de um divórcio, ter que dividir bens, onde existe essa individualidade, onde ambos podem conquistar, porque aqui o ensino, a educação ela é muito boa. Existe sim uma felicidade neste ponto, mas no ponto familiar as pessoas não querem dividir, elas não têm a segurança de confiar ali na outra pessoa ao ponto de se casar e ter até aquele risco, elas pensam de perder, né? De eu me separar e perder o que eu tenho. Na Finlândia, no ano passado, aproximadamente 15 mil casais divorciaram-se e a quantidade de casamentos diminuiu significativamente ao longo de uma década, menos 11 mil casamentos. Quase 4 em cada 10 casamentos terminam em divórcio. A Europa domina amplamente os 10 primeiros lugares no ranking. Porém, quando olhamos para outros números, como divórcio, depressão e suicídio, fica a dúvida. Será que estes países considerados de sonhos são mesmo assim? Aqui não há a dificuldade da pessoa em obter alguma coisa que ela queira, como uma casa, um carro, uma estabilidade económica. Então o que eu vejo é que as pessoas, os suecos e as pessoas que vivem nesse país, no geral, elas se apoiam muito no ter. E muitas dessas pessoas acham que a felicidade vem pelo ter, por ter uma casa, ter uma estabilidade económica. Mas no fundo nós vemos essa tristeza nas pessoas.
Nós vemos muitas pessoas deprimidas, nós vemos muitas pessoas que não dormem à noite. Por exemplo, a gente tem muitos casos de jovens que eles têm insônia, eles não conseguem dormir à noite. Nós temos pessoas que têm famílias destruídas. Então nós vemos que, ao mesmo tempo que a pessoa aqui tenta se apoiar no lado econômico para buscar essa felicidade, e muitos deles acham que a felicidade vem pela parte econômica, nós vemos que, infelizmente, não é essa a verdade. O consumo de antidepressivos na Suécia aumenta todos os anos. De cada 1000 habitantes, 100 consomem esse tipo de medicamentos. O frio e a falta de sol fazem aumentar esse quadro depressivo, chamado de transtorno afetivo sazonal. Mas pode existir outro motivo. Então, eu creio que o maior problema aqui na Suécia é a falta de Deus. Porque existe essa... As pessoas falam muito do frio, do sol, né? Existe uma diferença muito grande entre o verão e o inverno. E muitas pessoas se apoiam nisso, né? Quando é inverno a pessoa fica mais depressiva, quando fica verão a pessoa fica mais alegre. Mas nós vemos que a depressão existe tanto no inverno como no verão. O suicídio existe, a angústia existe. E a gente sabe que o maior problema das pessoas é a falta de Deus. Aliás, nós recebemos, nos anos que nós estamos aqui, nós temos recebido pessoas onde a gente tem visto essas pessoas se entregando para Deus. Nós vemos essas pessoas com felicidade, porque Deus está presente na vida delas. Então, o grande problema das pessoas é a falta de Deus. Apesar da Europa ser invejada por tantos outros países por sua riqueza e desenvolvimento, carregam mazelas extremamente graves, uma cultura pouco mostrada, mas que revelam um individualismo supervalorizado e raras manifestações de emoções. Há uns meses atrás foi noticiada a morte do fotógrafo René Robert, nascido em Fribourg, na Suíça, que morreu vítima de indiferença numa das artérias mais movimentadas de Paris. O fotógrafo morreu de hipotermia depois de ter ficado 9 horas estendido no chão a poucos metros da Place de la République, e isso representa bem o espelho da sociedade nos dias de hoje. Hoje, a agitação diária, a pressa nas cidades mais caras do mundo, pessoas que buscam por uma felicidade que muitos pensam que se consegue através do dinheiro, da realização profissional ou de uma posição social. Dinheiro e fama dão a impressão de que são itens necessários para uma vida feliz. Porém, pesquisadores de Harvard discordam desta afirmação. A Universidade de Harvard está a realizar o estudo mais longínquo já existente sobre a felicidade. Com início no ano de 1938, o estudo com mais de 8 décadas para descobrir lições sobre a felicidade. Segundo o atual diretor do estudo, Robert Waldinger, apesar da pesquisa ainda estar em andamento, já existem algumas lições a ser retiradas. A afirmação que o fator principal relacionado a um alto nível de felicidade são as conexões com a família, os amigos e a comunidade ao redor. A mensagem resumida é que os relacionamentos nos tornam mais felizes. No entanto, a mensagem mais longa é sobre como é preciso trabalho e trabalho constante para cuidar dos relacionamentos. Cuidar de nossos relacionamentos é um projeto contínuo, mas vale a pena o investimento. A sociedade pós-moderna tem enfrentado mudanças múltiplas e desestruturantes. A crise entre os papéis no contexto familiar tem levado os membros da família ao caos. A ausência de referências tem gerado medos, inseguranças e condutas dispares. Neste contexto desfavorável, a família tem sofrido com os constantes desafios que, por vezes, tentam romper com as estruturas milenares das famílias. Ainda que muitos acreditem que é possível deixar de pertencer a uma família, rompendo os laços com a família de origem e não enveredarem na constituição de outra, mesmo assim, as lembranças e memórias do convívio familiar ficam marcadas na lembrança. Para muitos, as perspectivas são desmotivadoras, mas será que há possibilidades de uma retomada e reestruturação da família?